É o Dr. Jean Goristain, infectologista, secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, apresentador aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, falando conosco sobre doenças de inverno e como a gente se prevenir. Dr. Jean, eu cortei o senhor na última resposta porque o som não estava lá essas coisas. Vamos começar de novo então? Como as pessoas podem, de alguma forma, tentar passar sem gripe, sem problema respiratório durante esse inverno? Taizinha, eu acho que agora está melhor, né? Agora a gente vai Excelente. conversar e orientar as pessoas. Olha, a primeira coisa que as pessoas devem fazer é realmente se vacinarem para a gripe. É claro que muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, já fez isso. Mas a gente também tem muitas pessoas que deveriam ter tomado a vacina e não o fizeram. A gente está no comecinho do inverno, vamos ter um inverno ainda muito pior. Então, ter a possibilidade de vacinar, as vacinas estão sendo dadas de forma absolutamente gratuita em todas as unidades básicas de saúde do Estado e nas clínicas privadas e estão abertas para todas as faixas etárias acima de 6 meses, então não é mais aquele grupo específico de pessoas como gestantes, idosos e pessoas portadores de doenças crônicas. Então todo mundo pode se vacinar. Mas é importante ficar o alerta, Thaís. A gente toma a vacina hoje, só daqui a 10, 12 dias eu vou ter a proteção. Então, quanto antes você se vacinar, antes você vai estar protegido. Então, isso é uma questão. A segunda questão, eu vou virar e dizer assim, olha, vamos evitar os ambientes aglomerados, as aglomerações. Daí o pessoal vai falar assim, poxa, como que você quer que eu evite andar no transporte público, no metrô, no ônibus, no trem? Até porque as temperaturas estão mais baixas, as pessoas não só vão se aglomerar, como também fecharem mais as janelas. Então é importante, se você puder estar usando essas máscaras, lembra aquelas máscaras que a gente usava, Thaís, na Covid? Só para que eu faça essa circulação e diminua a chance de eu mesmo me infectar, mas principalmente o fato de eu poder levar para minha casa, contaminando as pessoas que eu amo. E se você tem pessoas grávidas em casa, gestantes, idosos, isso é uma forma de proteção, é uma forma realmente de amor que a gente pode dar a todas as pessoas. E o outro aspecto é estar promovendo de forma frequente a lavagem do nariz. Essa época natural que a gente tenha um ressecamento do nariz. Agora, no nariz, à medida que ele resseca, ele também diminui a produção do que nós chamamos de anticorpos, que são aquelas proteíninhas que nos protegem contra as infecções. Por isso, favorecem também os quadros de infecção. Ô, doutor Jean, bom dia. Me diga uma coisa, como é que está o nível de incidência de Covid? Zaidan, o que hoje nós temos percebido, que felizmente, fruto da grande questão de incidência vacinal, nós conseguimos reduzir sobremaneira o Covid no nosso meio. E dessa maneira, nós deixamos ainda as doses de reforço para pacientes idosos e portadores de doenças crônicas que devem ser imunizados todos os anos. Todos os anos a gente já não vai falar mais a quinta dose, a sexta dose, a gente vai dizer a dose de reforço. Assim como a gente faz a vacinação da gripe todo ano, a gente também faz a vacinação da Covid todo ano, principalmente para esse grupo. É uma forma de nós protegermos alguns deles de evoluírem com forma grave. Infelizmente, nós temos uma estatística muitíssimo baixa de pessoas com Covid internando nos hospitais, mas infelizmente ainda temos. Por isso, esse grupo tem que manter a utilização do imunizante de forma anual. Doutor Jean, aliás, é importante o Zaidan perguntar sobre Covid, porque aí eu confesso que eu perdi um pouco a conta. Eu vou checar chegando em casa e acho que o nosso ouvinte também pode ter essa dúvida. Para eu estar em dia com a vacina da Covid, quantas doses tem que estar carimbadas lá? Desculpa, a ligação ficou ruim. Eu perguntava para o senhor o seguinte, agora está me ouvindo melhor? Estou ouvindo, agora sim.
Eu fiquei com uma dúvida, até pessoal, que é a seguinte: vacina da Covid, quantas doses tem que estar carimbadas na carteira para eu saber que eu estou em dia, e o nosso ouvinte também? Porque foi tanta ida e vinda né? É um assunto ainda muito traumático, acho que para Claro, muita gente, claro. não é? Olha, de novo, o que a gente tem a dizer? Que claramente eu já não conto mais a quinta dose, sexta dose, esqueçam. Se eu tive 2 doses de vacina, ótimo, estou realmente protegido. Se eu faço parte de alguns grupos específicos, como eu disse, eu tenho que fazer vacinações anuais. Então, se você, Thaís, está fora desses grupos que eu disse, como gestantes, portadores de doenças crônicas e idosos, então, se você teve no mínimo 2 doses, você está tranquila. Além do que, nós temos uma questão que hoje os quadros, mesmo que as pessoas se exponham à própria Covid, os casos tendem a ser muito leves. Tanto é que a gente não consegue separar se aquilo é uma Covid, se aquilo é um resfriado comum causado por vírus, como adenovírus, sinovírus. Então, é dessa maneira que a gente, graças a Deus, depois desse processo de vacinação que a população se engajou, se envolveu para que acontecesse, a gente, logicamente, tem essa proteção garantida. E um outro aspecto, doutor Jean, que o senhor falava sobre a aglomeração, né? Mas o que se nota também é que há alguns comportamentos sociais, muitas vezes as pessoas cometem o erro de tomarem uma decisão com base no que acharão, né? Então tem gente, por exemplo, que até por eventual vulnerabilidade na saúde e tal, seria bom se proteger um pouco mais, né? Usar a máscara, etc. Mas tem receio de como as pessoas reagirão, né? Pô, acabou a pandemia, porque muita gente parece acreditar que o fim da pandemia foi o fim do coronavírus, né? E como é que o senhor lida com isso? As pessoas Olha, essa que têm pergunta é essa muito boa, Zaidan, vulnerabilidade, elas porque a devem primeira tomar questão que a cuidados gente tem que especiais? dizer é que 2009 foi o nosso grande exemplo que surgiu o H1N1, que é o vírus da gripe aviária humana, né, que é a gripe suína, né, que ela começou como aviária, transferiu para o porquinho e se deu muito bem no porquinho e foi para o ser humano, que é a gripe suína. Era a gripe aviária, virou gripe suína e passou para o ser humano de uma forma muito rápida. E a gente aprendeu que o H1N1 veio aí para ficar. E tanto veio aí para ficar que todas as vacinas desde então, estamos falando de 2009, estamos em 2025, 16 anos depois, todas as vacinas contemplam o H1N1 na sua formulação. Assim vai ser a Covid, ela veio para ficar. Felizmente, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, os casos vão ser muito mais leves. Mas nós estamos, de novo, falando na grande maioria dos casos. Pessoas mais fragilizadas na sua saúde, como você muito bem lembrou, são pessoas que podem desenvolver formas graves e, infelizmente, formas fatais. Então é dessa forma, imunizando, protegendo, que elas vão estar cientes. A gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente fala, tá vendo, acabou, não tem mais. A gente teve esse problema, sabe aonde, Thaís, Zaidan e amigos da Bandeirantes? Na poliomielite, no sarampo, que o Brasil ganhou prêmios de erradicação da polio e do sarampo, e o pessoal fala, precisa tomar. Moral da história, a gente começou a ter casos de sarampo, surtos de sarampo. Felizmente de polio não, mas de sarampo sim. Então a gente tem que estar muito atento e relembrando que as informações que a gente passa de dizer, olha pessoal, graças a Deus a gente não tem mais a circulação, mas nós não temos a circulação porque nós estamos vacinando. E nós temos o melhor programa de vacinação do mundo, com uma infinidade de vacinas que são dadas de forma gratuita, são seguras e protegem. É isso que faz com que a gente realmente tenha evoluído de uma forma muito significativa no controle das doenças e na redução da mortalidade, especialmente na mortalidade infantil. Doutor Jean, só um último aspecto aqui da minha parte. A pessoa que, depois do primeiro espirro, ela já corre para pegar um medicamento.
antigripal, às vezes até antitérmico, sem estar com febre e tal. Esse comportamento não pode levar a uma diminuição da resistência natural, da defesa natural do organismo? Na verdade, a gente está falando muito mais de sintomáticos. Os sintomáticos, eles acabam não tendo problema. Às vezes, é claro que junto com um espirrozinho, eu vou querer tomar um antialérgico, um pouquinho de dor no corpo, eu vou querer tomar um analgésico e antitérmico para baixar a temperatura. Isso aí, tudo muito bem. Lavar o nariz com solução fisiológica é fundamental, principalmente porque nessa época existe um ressecamento da nossa via respiratória, principalmente do nariz, e diminuindo a produção das proteínas, que são os anticorpos que vão nos proteger. Mas o que não pode acontecer é as pessoas falar, bom, eu preciso tomar um antibiótico porque eu peguei uma infecção respiratória, já é a minha sinusite. Aí não. Por isso que a gente tem um controle da emissão dessas receitas para os anticorpos, para os antibióticos, porque aí eu posso induzir a resistência, que não é isso que realmente tem acontecido, porque nós temos um controle muito claro em relação a essas medicações, garantindo que a gente não vá usar de forma inadvertida e inadequada esse tipo de medicamento. Te agradecer então ao Dr. Jean Goristain, infectologista, secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes também, ajudando os nossos ouvintes a passar de uma forma melhor por essa temporada de inverno e de sobe e desce de temperatura. Dr. Jean, obrigada. Bom fim de semana. Daqui a pouquinho tem Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Só tá de